o poder público é legitimado para a execução. Olha aí, e o poder público pode instaurar o processo administrativo para apurar, encaminhar o Ministério Público, comunicar aos órgãos de controle externo. Meu Deus do céu, pode tudo, minha gente. Agora, nós não conhecemos as coisas e, com isso, a gente desconhece uma superposição de competências, de poderes e de legitimidade que é absolutamente desnecessária, absolutamente inócuo, porque isso não significa dizer que as coisas vão, em matéria de improbidade administrativa, deixar de ser sancionadas, porque as entidades não podem ser legitimadas. Deixa de ser sancionada se o poder público não cuidar em apurar os fatos através de processos ou procedimentos administrativos. Isso sim, aí implica em verdadeiros prejuízos irreparáveis. E isso não é nenhuma... não há nenhum impedimento, vedação, nem foi modificado nada nesse ponto. Pelo contrário, foi aperfeiçoado nesse ponto, certo? Bom, em seguida seguirá o procedimento comum previsto na Lei 3.105, que é o Código de Processo Civil, né? Então, o rito que o legislador, em princípio, dá à ação de improbidade é o do Código de Processo Civil, procedimento comum, certo? E aí, salvo o disposto nesta lei, logicamente, com muitas ressalvas, hipóteses, possibilidades, situações, circunstâncias que são ditadas pela própria lei e deve ser seguida aquela orientação, ou essa orientação que é dada pela lei. Algumas situações nós vamos ver aqui e eu vou, logicamente, lembrar dessas peculiaridades, tá certo? Muito bem, veja aí a cabeça do artigo 17, cuidando de algumas importantes informações. Agora nós temos uma série de parágrafos nesse artigo. Nós temos os 4 primeiros parágrafos que foram revogados da lei anterior. Aí aqui a numeração começa do parágrafo 4A, mas foi criado esse parágrafo 4A, que diz que a ação a que se refere a cabeça do artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Quer dizer, aqui indica a competência em razão do território, do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada, em razão da pessoa ou em razão do local ou territorial, tá certo? Aí é questão da competência. O parágrafo 5º, a propositura da ação prevenirá a competência do juiz para todas as ações posteriormente intentadas. Se houver repetição de ações de improbidade, o parágrafo 5º do artigo 17 prevê a prevenção, o Instituto da Prevenção do Processo Civil, que são coisas que vocês já estudaram, tá certo? Parágrafo 6º, a petição inicial observará o seguinte, esse parágrafo 6º é muito interessante pelo seguinte, aqui ele está indicando o quê? O seguinte aspecto. Primeiro, a petição inicial deve observar os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Todos aqueles requisitos do 319 estão presentes, não é? Agora, aqui a lei ainda exigiu que alguns requisitos que são peculiares, que devem ser adicionados, acrescidos, enriquecidos com relação ao que dita o artigo 319 do Código de Processo Civil. E o que ela diz aqui? Inciso 1, a lei diz, deverá individualizar a conduta do réu, ou seja, tem que descrever toda a participação, tudo que o réu realizou para levar a se imputar uma improbidade administrativa a essa pessoa. E apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Segundo, vou ler esses 2 incisos e vou falar aqui da questão principiológica em que eles estão embasados. Segundo, será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. 77 e 80, esses artigos eles estão no capítulo do Código de Processo Civil referente
ao capítulo da litigância de má-fé, da deslealdade processual, tá certo? Bom, esses dois incisos, minha gente, eles, no campo do processo civil, eles enriquecem o quê? A chamada causa de pedir, que é objeto da ação, das ações de forma genérica, não é desta ação especificamente. Ele enriquece o objeto da ação, que é a causa de pedir. Tem um detalhe interessante, que é o seguinte: no processo civil como um todo, o objeto das demandas está na causa de pedir. No processo penal e nas ações sancionatórias, logicamente, nós estamos aqui com uma delas, não é isso? Essa causa de pedir tem outra denominação. A denominação é justa causa. A justa causa. Acredito que o professor de processo penal deve ter falado com vocês bastante sobre esse tema, a questão da justa causa para ingressar com a ação penal. Ora, só existe possibilidade de você ingressar com a ação se existir justa causa. Agora, a justa causa nas ações, que justa causa nós poderíamos dizer que a causa de pedir no processo civil é a mesma coisa da justa causa no processo penal. Agora tem uma diferença. No processo penal e nas ações de natureza sancionatórias, a causa de pedir se desdobra em duas espécies, né? A causa de pedir formal e a causa de pedir material. Para poder ser recebida uma petição inicial, que é a denúncia na ação penal, e esta ação aqui de improbidade, que é a que nós estamos estudando, mas qualquer outra ação de natureza sancionatória, é preciso que exista o quê? A justa causa material. Sem a justa causa material, a petição não pode ser recebida. Isso é diferente da justa causa formal. O que é a justa causa formal e o que é a justa causa material? Eu estou aqui só relembrando a vocês. A justa causa formal é a descrição fática, a tipificação, toda descrição realizada na demonstração dos fatos, autoria, elementos do tipo que vão compor a espécie de ilícito, tudo isso diz respeito à justa causa formal, tá certo? Mas para que seja recebida a ação, isso não é suficiente. No âmbito do processo civil, isso é suficiente para receber uma petição inicial. A petição inicial de um processo civil, ela pode vir desacompanhada de qualquer documento, de qualquer prova, a não ser nos casos em que a lei exija documentos essenciais para o ajuizamento da própria ação. Vou citar um exemplo. Uma ação de divórcio sem a certidão de casamento, a petição inicial não pode ser recebida, porque não tem nem a prova de que existe a relação jurídica matrimonial, então não pode ser recebida uma petição inicial de uma ação de divórcio. Então, esses são casos, e o legislador diz expressamente os tipos de ações, de demandas que as petições iniciais só podem ser recebidas se vier acompanhado daquele documento. Isso é uma coisa que vocês viram lá em processo civil. Então, isso indica que no processo civil é comum ser recebida uma petição inicial sem prova nenhuma. Lógico que ela não vai refletir em absolutamente nada. Um juiz, por exemplo, não vai nunca deferir uma liminar, uma tutela de urgência, tutela disso, tutela daquilo, com base apenas na descrição fática que se faz numa petição inicial, tá certo? Muito bem. Agora, quando se trata de ações sancionatórias, aí sim é preciso. Quando é para o juiz analisar uma tutela das diversas espécies de tutela de urgência ou de evidência no Código de Processo Civil, é lógico que precisa também vir acompanhado de elementos, de dados, ou tem que constituir, fazer justificação, fazer uma audiência prévia, realizar colheita de depoimentos, alguma coisa precisa ser feita, certo? Uma perícia prévia, tudo isso é possível no processo civil, para poder a demanda ter o seu desdobramento. Aqui está dizendo também que, em determinadas situações, é possível
que a ação venha acompanhada de determinados documentos que são necessários, mas isso tem que fazer o quê? Tem que estar justificado, porque vai ter que o juiz primeiro tomar essa providência de colher esse material a fim de que ele possa receber a petição inicial. Senão, ele não vai receber. Ele recebe aí de forma aquele recebimento provisório. Tá certo, se você está justificando. Agora vamos ver aqui. Por que você não recebeu? Não, porque se trata de documentos com segredo de justiça. O segredo de justiça, o segredo de qualquer coisa. Bom, aí o juiz vai requisitar. Depois que requisita, traz para o processo, e aí quem tem o direito de ver e de conferir, vai conferir, certo? E se o juiz vislumbrar que é suficiente para a justa causa, aí vai. Se for necessário uma justificação que não pôde ser antes, também é possível realizar. E assim por diante, certo? Até por isso é questão de material que de determinados documentos que estão, porque nós vamos ver também que uma ação de improbidade administrativa ela só pode ser iniciada se tiver havido um inquérito civil público, ou um inquérito penal, ou um processo administrativo. Nós vamos ver isso também. Sem isso, a petição inicial é inepta, não é recebida, certo? Muito bem. Para receber a petição inicial, do jeito que é no processo penal, é preciso que exista a justa causa material. E a justa causa material é tudo isso que está dito aqui. Olha, aqui veio esses dois incisos exatamente para acrescentar aquilo que não está lá no Código de Processo Civil de forma tão clara e evidente para o tipo de ação. Lá diz trazer a prova que a parte dispõe, tá certo? Mas aqui diz que, primeiro, será individualizada a conduta do réu. Isso é o quê? Isso é a justa causa formal, tá certo? E apontar elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência das hipóteses do artigo 9, 10 e 11. Aqui é a justa causa material. A mesma coisa vem no inciso 2. Será instruído com documentos ou justificação que contenham indício suficiente. Justa causa material. Sem isto aqui, um juiz não pode receber a petição inicial de uma ação de improbidade administrativa. Tá certo? Então, olha, eu apenas fiz relembrar aqui assuntos que pelo menos eu sei que já são assuntos que vocês têm que ter visto. O professor deu em algum momento, vocês, sei lá, não assistiram a aula no dia, não entenderam na hora, alguma coisa. Mas os professores falaram, não é possível isso, né? Agora, aqui eu estou fazendo o quê? Um breve resumo, só para relembrar vocês. Nós temos a causa de pedido no processo civil comum, que ela se desdobra nos processos de sancionatório ou penal com outra denominação, ela recebe outra denominação, que é justa causa, e nos processos sancionatório ou penal, a justa causa ela é formal e material. A justa causa formal é aquilo que corresponde, em regra, no processo civil, que é a exposição fática, a descrição do fato e do direito, certo? Que tem lá no Código de Processo Civil. Muito bem. E a justa causa material é exatamente a prova mínima que indique a certeza, uma certa veracidade dos fatos e há indícios de autoria juntamente com o elemento subjetivo. E demonstre aí todos os elementos, objetivo e subjetivo, para poder a petição inicial ser recebida. Esse aqui é o detalhe importante que tem que ser trabalhado, minha gente. Muito bem. Espero que vocês, com os elementos de estudo dessa matéria, que já fizeram, tenham compreendido, entendido aí esse resumo que eu estou passando para vocês, ok? Aí vem o parágrafo 6º. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 e 310 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Aqui, interessante nesse parágrafo 6º. Olha, nós vimos lá no artigo 16, a última coisa que nós estudamos, antes de passar aqui para o artigo 17, na última aula, não é? Que nós temos lá uma espécie de tutela de urgência, de uma tutela cautelar, que é o quê? O Instituto, a tutela cautelar de indisponibilidade do bem na ação de improbidade administrativa. Uma tutela cautelar podia ser chamada assim de específica,
prevista para essa espécie de ação, tá certo? Muito bem. Além dessa tutela específica prevista na ação, pode ser buscada qualquer uma das tutelas do Código de Processo Civil, de urgência ou de evidência, ou tutelas provisórias, vamos chamar assim, tá certo? Que está no Código de Processo Civil, do artigo 294 a 310. Então, é o capítulo do Código de Processo Civil que trata das tutelas provisórias, tá certo? Então, além da específica aqui, pode ser utilizada qualquer uma das tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil. É isso que o parágrafo 6º-A indica, certo? Aí depois, no parágrafo 6º-B, a inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei 13.105 do Código de Processo Civil. 330 é o quê? Aqueles defeitos que tem uma petição inicial, ou seja, as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Está vendo aqui? Primeiro, o legislador indicou o quê? Primeiro, o legislador indicou os defeitos do código, de uma petição inicial que estão previstos no Código de Processo Civil. Tá certo? Então, estão lá no artigo 330. A inépcia da petição inicial e mais outros tantos defeitos que lá no artigo 330 tem de uma petição inicial. Então, a petição inicial de uma ação de improbidade tem que preencher todos aqueles requisitos sob pena de ser indeferida liminarmente. E aqui diz, bem como, quer dizer, pode ser indeferida por um defeito daquele, bem como, quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º que nós terminamos de analisar. Estão vendo aí? Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Quer dizer, é importante ressaltar esses aspectos, minha gente, com relação à garantia do devido processo legal, a garantia da segurança jurídica, do princípio da segurança jurídica, certo? Para se alcançar o princípio de justiça. Eu entendo assim que o princípio de justiça é sempre perseguido quando se tem boa-fé no agir dos agentes públicos. A busca é sempre de justiça. Para se buscar a justiça, utiliza-se o princípio da segurança jurídica, mas só será alcançado esse princípio de justiça se o princípio da segurança jurídica tiver sido utilizado da forma eficiente, da forma que atenda todo o instrumental principiológico que resulta do princípio do devido processo legal. Esse aqui é o resultado que eu entendo com relação a esses dois grandes princípios, que são os princípios que dão sustentação e que servem ou serviram de base para a criação do próprio processo, qualquer que seja a espécie de processo, na minha visão. Tá certo? Pois bem, olha... Professor? Oi. Professor, no final desse parágrafo 6º-B, que ele fala que vai ser rejeitada quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. É litigância de má-fé? Sim, por isso que ele manda. Aí por isso que ele manda para receber a petição inicial lá. No inciso 2º, né? No inciso 2, exatamente. Ele remete quando há uma situação dessa natureza, que um vício desse não é atendido e não é levado em consideração pelo juiz, entendeu? É caso de se verificar a questão da litigância de má-fé. Ou se o juiz verificar que foi utilizado uma situação dessa e reconhecer na decisão que há uma litigância de má-fé por parte do Ministério Público. Agora, aí nós temos um legitimado que é identificado imediatamente, ativo, que é o Ministério Público. Então, essa litigância de má-fé é imputada ao Ministério Público, certo? Muito interessante. Eu não sei se vocês viram aí na imprensa recentemente, um juiz indeferiu liminarmente uma ação de improbidade administrativa e condenou o Ministério Público numa sanção de honorários advocatícios, reconheceu a litigância de má-fé, certo? E condenou em honorários advocatícios a pessoa do Ministério Público, porque ajuizou uma demanda sabidamente infundada e absolutamente improcedente qualquer que fosse a visão que se tivesse sobre a matéria. Bom, assim o que saiu, eu estou dizendo que sai da imprensa, né? Assim foi informado pela imprensa. Isso coisa da semana passada, notícia da semana passada, tá certo?
ele já aplicando esta lei exatamente em cima desse ponto de vista, em cima dessa norma e dessa situação. Ele aplicou exatamente isso, porque é uma das hipóteses de sanções que tem lá no Código de Processo Civil em matéria de litigância de má-fé. Minha gente, ninguém, os atos de improbidade, eles devem ser apurados e sancionados. Existe a lei para isso. Agora, essa ganância de querer se abrir um processo para apenas e tão somente com o fim de sair na imprensa, na mídia, isso tem que se acabar um dia. Não sei se vai se acabar, não, mas no mínimo tem que se minimizar, porque tem que se ter responsabilidade. Esse aqui é o grande problema. O que nós estamos vendo diariamente, minha gente, isso não é uma coisa de hoje, não. Isso, na década de 90, eu já trabalhava muito em cima disso, batendo nas decisões de determinados processos, determinadas medidas, que a imprensa já estava no tempo de esfolar a pessoa lá fora, e chegava o processo na minha mão e não tinha nada daquilo que era posto na imprensa. Isso eu passei a vida como juiz vendo e nunca fui contemporizador, por mínimo que fosse, dessas aberrações. Depois que eu me aposentei, a coisa ficou pior, porque eu não tenho visão só do processo que chega na minha mão. Eu tenho visão de dezenas, centenas de situações de outras justiças, porque na época também eu era voltado para a Justiça Federal, na vara que eu trabalhava, imagina. Depois no tribunal, naquilo que eu recebia, e daqueles julgamentos que eu participava na turma só. Mas agora não, agora eu sou consultado em várias situações de justiça estadual, de justiça do trabalho, de justiça federal, de justiça eleitoral, de tudo, e eu vejo que esse vício ele se tornou uma rotina. Isso porque toda a vida existiu erro judiciário, mas acontece que agora não é mais questão de erro judiciário. A coisa era tratada sempre como erro judiciário. Hoje deixou de ser erro judiciário para ser propósito de se criar processo. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Dessas notícias que saem de que foi aberta uma operação, ou de que foi um processo, ou que alguém foi denunciado, e causando prejuízo de não sei quantos milhões, todas elas são mentirosas, todas sem exceção. E eu provo porque de tudo que eu vi. Como juiz, eu vi, olha, às vezes, principalmente em ação de improbidade, e nas ações penais também, dessa área, a pessoa nós vamos ver um dispositivo aí que cuida exatamente dessa situação. Porque onde houve abuso nesses últimos 10 anos, vamos colocar assim, que isso foi altamente incentivado, ativado, e nos últimos 5, nossa senhora, mas nos últimos 10 anos, principalmente. Né? Então, o legislador foi em cima de todos os pontos que se utilizou de forma abusiva. Isso é abuso. Abuso tanto faz de um lado. Se é abuso, se tirar dinheiro e é corrupção do poder público, é abuso ao se apurar, extrapolar todas as normas e regras para se apurar aquilo. De todo jeito é abuso. De todo jeito é ato de ilegalidade, é ato ilícito. A ilicitude não só existe no lado que se apura, onde houve originariamente a ilicitude. A forma de apurar é ilícita do mesmo jeito que é o outro. Isso é uma coisa muito interessante. O direito tem sempre uma moeda com duas faces, sempre tem as duas faces, meu amigo. Aconteceu algo de errado, vamos apurar. Como? De acordo com a lei. Porque se eu não agir de acordo com a lei, eu também estou cometendo o mesmo abuso. Isso é elementar. Isto é elementar. Não existe outra forma, certo? Mesmo que não existisse lei. Regrando, porque isso é uma regra universal. Isso é a garantia do devido processo legal. Basta esse princípio.
garantia do devido processo legal. Não precisava dizer. Agora não, foi preciso o legislador chegar e criar regras, normas específicas sobre uma coisa que secularmente já vem se afirmando, dizendo. Isso não é coisa de agora, não. Vocês estão com 20 anos de idade, é preciso ler a história do direito também. Na parte da história do direito, eu acho que tem aí uma matéria, História do Direito, vocês vão estudar esse direito também. E aí, nesse estudo, nessa análise, vocês vejam há quantos séculos, às vezes milênios, de determinados institutos jurídicos que foram evoluindo para chegar a alcançar um determinado patamar, aí agora volta tudo para a estaca zero. Por quê? Por quê? Eu não entendo. Como é que anda a civilização? Bom, então, minha gente, essas regrinhas são altamente caras ao direito, à ordem jurídica, à civilização, à modernidade, ao avanço da humanidade. Bom, toda a vida foi visto por essa perspectiva. Agora, se a humanidade está voltando a ser troglodita, bom, aí quem for troglodita que volte lá para suas origens. Eu continuo no caminho para frente. Eu não quero recuar, não. Continuo falando, fico falando sozinho aqui, como eu vejo muitos doutrinadores dizerem em artigos semanalmente, fico falando sozinho, mas eu viro troglodita. Eu é que sou o troglodita, porque estou aplicando o que foi de evolução, ou quem está voltando às origens, não sei. Pode também me chamar de troglodita, estou nem aí. Eu só sei o seguinte, que eu não deixo de ser esse troglodita que anda para frente. Troglodita que anda para trás é pior ainda. Né? Pois é exatamente isso daí, é uma das situações, tá certo? Bom, se a petição inicial estiver em devida forma, olha, se a petição inicial estiver em devida forma, é preciso que esteja atendido todos esses requisitos aí que a gente viu anteriormente. O juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Bom, olha aí, se a petição inicial estiver na devida forma, a devida forma são essas que nós vimos aí. Ressalto, reitero. Aí o juiz determina a citação e o prazo para a defesa é de 30 dias. Como é esse prazo? Bom, a forma de começar e terminar, o legislador disse aí como é, no artigo 231 do Código de Processo Civil. E também a forma de contagem desse prazo, porque ele manda aplicar o Código de Processo Civil, nós já vimos aí, né, nos parágrafos anteriores, e mandando aplicar o Código de Processo Civil, os prazos, logicamente, são de dias úteis, 30 dias úteis. Eu acho só razoável. Uma das maiores violações a um direito individual, um dos maiores abusos de direito e de poder que pode existir, que aí não é realmente do juiz, mas é do legislador ainda, é um prazo de defesa numa ação penal de 5 dias. 5 dias, 8 dias para recorrer, minha Nossa Senhora, 10 dias, 15 dias que fosse, é altamente aberrante. Os processos penais e uma ação de improbidade administrativa, eles são precedidos de apurações de fatos e de procedimentos que levam anos e mais anos. O Ministério Público apurando, ou o órgão da administração, ou a polícia. Aí a pessoa vai e tem 5 dias, 10 dias, 15 dias para fazer uma defesa. Isso é de uma aberração, de uma estupidez, de uma agressão ao direito individual de defesa, que é incalculável. Agora, por quê? É uma porcaria de um Código de Processo Penal da década de 40, né? Não é nem de 40, é de 30, de 40 o Código, e ainda aplicado hoje. Depois que a gente teve 2 constituições, não sei quantas emendas, mais de 2 centenas de emendas constitucionais em todas as constituições, só a Constituição atual já vai com bem 112 emendas constitucionais, tudo. Aí a gente ainda tem uma regra de 1939, quando um processo penal era um processo penal por mês no Brasil todo, apurava-se crimes os mais simplórios possível. Aí hoje, um processo penal desse vem com 50, 30, 40, 200 volumes. Vi processo, trabalhei em processo penal, minha gente, e de improbidade administrativa com 200 volumes de material.
Vocês imaginam, você está com 200 volumes de material e apresentar uma defesa em 5 dias. É brincadeira uma coisa dessa. Isso é uma aberração. Não é? Pois bem, aqui é 30 dias. O Código de Processo Civil é 15 dias. Olha as ressalvas que tem com relação à especialidade da matéria. Eu acho 30 dias razoável, mas ainda acho pouco. Eu acho que deveria ser no mínimo 60 dias. Um processo, uma pessoa não deixa de ser sancionada por causa de prazo para a defesa, nem de prazo para cumprir as regras. Os abusos que tem em termos de demora de processo são os meses e anos que o processo passa. Antigamente dizia-se na prateleira, esperando que um juiz despachasse, que uma diligência, que se tocasse aquele para frente. Hoje, eu digo, guardado aí nos arquivos dos computadores, por exemplo, né? Esses sim, que são meses, anos, sem se pegar no processo, sem dar andamento. Isso. Agora, 30, 60 dias para uma defesa, minha gente, isso é insignificante, isso é um pingo d'água no oceano. Não existe essa justificativa de que celeridade processual vem por prazos curtos que se dá para trabalhar o processo. Isso é uma enganação de quem não conhece. Trabalhei a vida inteira nisso, já faz mais de 50 anos que eu trabalho com processo, certo? 50 anos que trabalho com processo, certo? Antes de ser formado em Direito, eu já tinha mais de 10 anos de trabalhar em processo, e eu sabia como era, e sabia por que é que um processo demorava, certo? Não era porque tinha aguardando prazo para ninguém se defender, não, nem de cumprir determinadas diligências. Isso daí é rigoroso. Tem 5 dias, é 5 dias. Tem 10 dias, é 10 dias. Tem 15, é 15 dias. Agora, fica lá esperando um despacho, uma decisão do juiz, e que se bota aquilo para frente pelos funcionários, pelos servidores. Aí isso daí leva meses, quando é numa velocidade supersônica, e leva anos e mais anos. Isso é abuso. Aí é onde está o abuso. Pela sobrecarga. Rapaz, eu trabalhei com sobrecarga, passei 28 anos, nunca decidi um processo com prazos excessivos dessa forma. Nunca demorei ano para dar uma sentença. Dá demorar 1 ano, 2 para dar uma sentença de qualquer processo. E olha que eu trabalhei com todos. Aqui quem está falando não é por ouvir dizer, nem para discurso para agradar, né, ou desagradar A ou B, como é feito aí, nem para a imprensa, nem nada, não. Era porque eu tinha essa concepção. Eu sabia trabalhar a gestão de um processo. Eu, se quisessem, eu passo um dia, uma semana, um mês mencionando processos de alta complexidade que eu trabalhei e começava, iniciava em 1 ano, 2 no máximo, e a sentença era proferida dentro do prazo normal, porque eu vinha trabalhando com o processo, eu sabia também como era que dava a sentença. Mas não, terminar, chegar, botar conclusa e botar um processo lá, eu vou olhar 1 ano depois, 2, 3 anos. Desse jeito não funciona. E é assim que funciona não. É assim que é o judiciário. Por isso que ele é desacreditado. É por essas e outras, por esses e outros motivos. E não por causa de problema de prazo para defesa e processo. Mas está aí, olha. 30 dias, tá certo? É interessante, esse aspecto é bem diferente, apesar de ser um processo civil, né? Aí, parágrafo 9A, porque o parágrafo 9 foi revogado, aí vem o 9A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo no instrumento. Olha, as questões preliminares são os vícios do processo que levam ao indeferimento da petição inicial, no artigo 330 do Código de Processo Civil, e do parágrafo 6º, incisos 1 e 2 aqui, tá certo? Então, se o processo comporta alguma preliminar em matéria dessa natureza, é importante que tenha trazido agora na contestação, que é a defesa que você está apresentando. Não é? Se for rejeitado isso daí, ou se o juiz deixa de analisar, cabe agravo de instrumento. Aliás, aqui, o pecado do dispositivo, da decisão que rejeitar questões preliminares, eu diria que melhor seria da decisão que silenciar ou rejeitar questões preliminares suscitadas, porque às vezes o juiz tem as questões preliminares lá e o juiz manda dar continuidade do processo sem nem sequer analisar as preliminares que tem. Bom, mas mesmo assim, eu entendo que deve ser analisada. Se não for analisada, ele tocar o processo para frente, é como se ele tivesse, logicamente, rejeitado. É isso que o legislador trabalha às vezes. Ele não coloca todas as expressões, porque diz o seguinte: bom, mas aí se ele continuou o processo,
sem análise, ele rejeitou, porque não trabalhou a análise da... Professor, nesse caso dele ser omisso, não caberia embargo de declaração? Será? Mas às vezes, porque o embargo de declaração é de decisão, às vezes é só um despacho dele. Vista isso, vista aquilo, ou proceda-se tal determinação, aí você não tem, entendeu? Ou prossiga-se com o processo fazendo isso, Mas a parte tem, que interessar, entendeu? Ou eu mandar já vi, realizar uma audiência. Aí não cabe embargo de declaração de quê? São despachos de mero expediente. Aí é importante que seja gravado, entendeu? Pelo silêncio. E esse silêncio implicou em rejeição. A questão é essa, entendeu? Depende do que ele tiver. Se ele tiver, nós vamos ver aí que tem um despacho saneador, é importante. Se ele fizer o despacho saneador, bom, ele fazendo o despacho saneador, aí o despacho saneador às vezes tem muita parte decisória, ou tem a parte decisória. Aí, se ele tiver silenciado ou indeferido ou silenciado, também é a mesma coisa. Aí você poderia entrar primeiro com os embargos de declaração. Mas, olha, embargo de declaração em primeiro grau, entendeu? Uma dica que eu vou dar aqui. É a coisa mais inútil que existe. Por quê? Para a parte. Embargo de declaração é muito importante em segundo grau. Ele é tudo. Ninguém sabe disso, pelo amor de Deus, porque pelo que a gente vê aí os julgamentos e a forma de atuar, nossa senhora. Porque no primeiro grau, primeiro, se o juiz atende os embargos, sempre é para aperfeiçoar a decisão. Ótimo. Então, bom, aperfeiçoa a decisão, tá certo. Para a parte é um bom caminho, não sei esse aperfeiçoamento, se é bom ou ruim. Segundo, não existe supressão de instância de primeiro para segundo grau. Existe supressão de instância de segundo para terceiro ou quarto, certo? De primeiro para segundo grau não existe mais hoje no ordenamento jurídico. Isso não existe. Esse instituto extinguiu-se, acabou. Não existe. Primeiro grau para o segundo. Eu não sei se isso foi trabalhado por vocês, com vocês aí, pelos professores anteriores. Isso, desde a reforma de 94, que vem se extinguindo, se acabando, e o novo Código de Processo Civil trabalha isso de forma muito tranquila com relação a essa questão de instância. Hoje, nem na sentença, a sentença não existe omissões na sentença que você não possa trabalhar isso no recurso de apelação, por exemplo, ou de agravo de instrumento, independentemente de ter interposto recurso de embargo de declaração em primeiro grau. Não existe mais isso, acabou-se, entendeu? Aí, neste caso aí, o problema é que esse mandar dar seguimento ao processo foi por uma decisão, aí teria até o problema da discussão de uma decisão para saber se era caso de embargo de declaração ou não, porque o legislador trabalha os embargos de declaração em decisão, tá certo? Ou se foi despacho de mero expediente para tocar o feito para frente sem independência, designando uma audiência, isso, aquilo, outro, eu já concluindo a instrução, requisitando isso, daquilo, aquilo, sem dar o menor cabimento que aquilo existe. Aí é diferente, tem esse detalhe que é possível. Agora, se foi uma decisão e se você quer embargar, é um caminho. Só que embargos em primeiro grau, qual é o sentido? Bom, o sentido é de dar estratégia ao advogado. Você é que trabalha com essa estratégia. Aí é para efeito de estratégia de advogado. É só isso. Infelizmente, tem essas coisas na ordem jurídica. No processo, embargo de declaração, em primeiro grau, principalmente no processo, que eu estou falando, no processo civil, né? No processo civil, certo? Mas no processo penal também não há supressão de instância de primeiro para segundo grau, não. Tudo você pode alegar. Aliás, no processo civil, agora no processo civil novo, e já vinha do anterior, mas foi aperfeiçoado, bem aperfeiçoado, até a prova em segundo grau você faz, qualquer prova você faz no processo em segundo grau, qualquer prova, documental, pericial, depoimento, testemunha, tudo que você quiser. Tudo em segundo grau agora pode, por incrível que pareça, minha gente. Bom, espero que vocês tenham tido aula sobre esse assunto lá, certo? Muito bem, então cabe agravo de instrumento, é um recurso mais adequado, que terá uma certa utilidade. Um detalhe interessante nesses recursos, minha gente, é que quando você interpõe um agravo de instrumento,
é interessante. Você está dando oportunidade ao juiz também para se retratar. O agravo do instrumento o agravo do instrumento eu recomendo sempre e digo que esse é que é o grande instrumento de recursal que você deve utilizar nesse momento, porque aí você pode utilizar tanto para o juiz de primeiro grau como para o juiz de segundo grau, porque o agravo do instrumento dá o poder de retratação ao juiz, é um de primeiro grau ou de segundo grau, certo? Então é um instrumento que é muito mais adequado do que o agravo, os embargos de declaração. Muito mais. Porque você não vai deixar a matéria precluir e vai ter oportunidade de querendo levar ao conhecimento dos dois juízos para fazer a modificação da decisão proferida. Certo? Esse é um detalhe importante em matéria de agravo. Ok? Bom, vem depois o parágrafo 10A, porque o parágrafo 10 foi revogado, né? Nesse parágrafo 10A, nós temos o quê? Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Aqui o legislador atropelou o prazo demais. Eu acho que por tempo não superior a 90 dias teria sido talvez melhor a redação, né? Havendo a possibilidade de solução, e não alterava a questão do aspecto jurídico, como tem, nós já vimos na Constituição, né? O que é a solução consensual? Nós vamos ver aqui num dos artigos 17 mais na frente, que nós temos a possibilidade de acordo, nós temos o tipo de acordo nesse é o acordo de não persecução civil na ação de improbidade administrativa, que o que corresponde no processo penal, o acordo a delação premiada, o acordo que temos no processo penal. O acordo, como é o delator ou o colaborador, chamado também colaborador ou delator, certo? A mesma coisa nós temos no processo civil. Na lei de anticorrupção das empresas, é o Instituto da leniência, o Instituto da leniência. Então, aqui, a solução consensual é essa que nós vamos ver, que tem um artigo agora disciplinando essa matéria da não persecução civil. E aí, se tiver havido, antes do prazo com o prazo da contestação, se quiser requerer logo a interrupção desse prazo, que é lá de 30 dias, tá certo? Aí por um prazo de 90 dias, a fim de que possa ser realizado esse acordo de não persecução civil, tá certo? Que é o Instituto da Ação de Improbidade Administrativa. Repare que em todas as ações tem os institutos peculiares. A ação civil pública, nós temos termo de ajustamento de conduta, né? Na ação de improbidade administrativa, agora o termo de acordo de não persecução civil. Na ação de anticorrupção das empresas, o acordo de leniência. No processo penal, de colaboração premiada, e assim por diante, tá certo? Então, é possível todas essas possibilidades agora previsto na própria ordem jurídica, que tudo está disciplinado, certo? Na ordem jurídica. A questão é fazer de acordo com o que esses institutos oferecem. Nós vamos ver aqui mais na frente os requisitos para esse instituto, ok? Aqui é só a questão de uma primeira oportunidade para se já buscar esse consenso. Bom, no parágrafo 10b, nós temos assim, oferecida a contestação, se for o caso, ouvido o autor, o juiz. Bom, se for o caso, eu trago documentos, eu indico preliminares, aí tem que ouvir o autor, que é o Ministério Público, certo? Aí o juiz faz o quê? Assim, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Repare que aqui o julgamento conforme o estado do processo não é para julgar de qualquer forma, não. É para julgar se ele visualiza, manifesta inexistência do ato de improbidade administrativa, de acordo com a defesa que foi apresentada ou de acordo com as preliminares trazidas, tá certo? Aí é o julgamento conforme o estado do processo. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Eu extingo o processo com relação a uns, o processo segue com relação a outros, ou o processo é de alta complexidade com relação a alguns vai demorar muito, porque há determinadas peculiaridades que implicam uma demora maior, e desses outros não, eu posso desmembrar o processo para que caminhe nesse sentido. O juiz pode fazer isso, é uma decisão, mais ou menos, de
que tem no Código de Processo Civil chamado. O Código de Processo Civil tem um julgamento conforme o estado do processo e tem também a decisão de chamar, do chamado saneamento do processo ou de organização e saneamento do processo, que está assim nominado lá, ok? Após a réplica do Ministério Público, a réplica é a resposta que o Ministério Público dá à contestação. O juiz proferirá a decisão, a decisão na qual indicará, esta é a decisão de saneamento ou de organização do processo, onde ele indicará com precisão a tipificação do ato, se ele não extinguir na hipótese do parágrafo 10b. Ele pode extinguir na forma do parágrafo 10b. Se ele vir que não é o caso de extinguir na forma do parágrafo 10b, ele vai trabalhar o parágrafo 10c. Aí o parágrafo 10c, não, o processo não dá para eu julgar improcedente agora, então eu vou ter que seguir. Para eu seguir, eu vou proferir uma decisão da qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade. Isso é o juiz fazendo agora, certo? Isso corresponde ao Código de Processo Civil, ao artigo 357 do Código de Processo Civil, na parte de organização e saneamento do processo. Imputável ao réu, improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal, sendo vedado ao juiz, tá certo? E a capitulação legal apresentada pelo autor. Se existir esses vícios, é caso, talvez, de extinção ou de complementação da petição inicial, nesse sentido, jamais para o juiz modificar. Esse aqui é o detalhe que tem que ser trabalhado agora nesse parágrafo 10c. Esse parágrafo 10c cuida da decisão de ordenamento e saneamento do processo da ação de improbidade administrativa, se ele não for susceptível de uma extinção na forma do parágrafo 10b. Ok? No parágrafo 10d, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. É interessante isso aqui. A questão da tipificação, que está lá no artigo 1º da lei, e aqui vem e reitera. Olha, de cada artigo, ou você só é indiciado, você só é denunciado, vamos chamar assim, não é denunciado não, se você só demandado, essa expressão mais correta, escorreita, demandado por improbidade administrativa, se você tiver praticado uma das hipóteses do artigo 9º, ou do artigo 10, ou do artigo 11. Porque se você enriqueceu ilicitamente. Se você enriqueceu ilicitamente, é no artigo 9º. Aí você tem que encontrar em qual inciso se enquadra essa hipótese. Se você causou prejuízo ao poder público, é do artigo 10. Então, você vai ter que encontrar num dos incisos do artigo 10 a situação. Se você nem enriqueceu ilicitamente, nem você causou prejuízo ao erário, aí você vai ver, é o artigo 11. Aí, por isso que o legislador mandou agora que as coisas fossem feitas de forma a que você saiba o que está respondendo, porque antes isso fazia o quê? Nas sanções... nas hipóteses do artigo 9, 10 e 11, com as sanções previstas no artigo 12, meu Deus do céu, isso é uma balbúrdia. Isso era comum e é comum. Tem muitas ações ajuizadas por aí dessa forma, porque o negócio é jogar o bolão de barro na parede. Se pegar, pegou. Assim. Agora manda que tipifique, que especifique a conduta, certo? E que indique qual é o dispositivo, um parágrafo, para poder saber que eu estou me defendendo de quê. Esse ato eu participei, realizei, foi desse jeito mesmo? Tem que saber. É a garantia do devido processo legal. Eu tenho que saber de tudo que está sendo imputado à minha pessoa. Isso é uma regra universal, minha gente. Isso não é coisa nova. Infelizmente, precisa botar na lei. Está precisando botar no Código de Processo Penal, que infelizmente não está. Eu não sei se botando também na lei vão atender, porque hoje se julga sem estar na lei, de acordo com a lei de cada juiz. Mas, pelo menos, se tem o direito de recorrer em alguma instância para ver se faz a leitura correta do direito vigente. Essa que é a realidade. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c, do parágrafo 10c, que é aquela de saneamento do processo, né?
As partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Agora, olha, eu vou especificar as provas, porque eu estou sabendo que o juiz está enxergando contra a minha pessoa. Eu não consegui extinguir o processo, não consegui que o juiz tivesse outra visão. Agora ele está dizendo, não, olha, isso aqui é muito sério com relação a você, tem isso, aquilo, aquilo. Ah, então eu tenho que produzir uma prova agora, aí eu vou especificar essa prova. Se eu preciso de requisitar mais documento, ouvir alguém, realizar a perícia e vai por aí afora, tá certo? Parágrafo 10F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, olha aí, uma decisão que leva à condenação. É nula se condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Olha aí, foi tipificado no artigo 9º X, aí o juiz vem condena pelo artigo 10 e 5. Eu respondi a um processo de enriquecimento ilícito, o juiz disse que houve prejuízo ao erário. Que uma diferença quilométrica dessa? Não, isso não é possível. Então, caso de nulidade absoluta do processo. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Eu especifico uma prova, nossa senhora, como isso estava acontecendo na prática. Eu requeri a prova e o juiz nem analisa e julga o processo antecipadamente condenando. Vi muito isso e vejo ainda. Espero que agora, com a nova lei, venha um dia cessar essas aberrações, tá certo? Bom, parágrafo 11. Tudo é devido processo legal, garantia do devido processo legal. Veja como é interessante. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Isso é uma regra que está na lei da ação de improbidade e está no Código de Processo Penal também, certo? Nas modificações ocorridas no Código de Processo Penal de 2009 para cá, 2008, por aí assim para cá, tem um dispositivo nesse sentido também. Mas o juiz, ninguém até hoje leu nem sabe, quem leu não quer ver, quem vê não quer aplicar e assim por diante. Aqui no processo da ação de improbidade tem a mesma coisa também. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Pronto, olha aqui. A pessoa jurídica não está legitimada para requerer ação, mas ela é intimada para querendo integrar o processo. Está vendo aí? Que coisa interessante. Bom, mas aí o problema, professor, é a iniciativa que ela deve ter. Meu amigo, ela tem a iniciativa do processo administrativo, coloca na mão do Ministério Público e deixa a responsabilidade para ele lá. Ora, se foi apurado, vamos deixar a responsabilidade para ele. Vamos dividir as responsabilidades. Vamos ver agora. Mas aí você ficar como poder público, parte interessada no processo e ajuizar, será que vai ter o mínimo de isenção aí? Eu botei na mão do Ministério Público, não sei, sim, porque o Ministério Público se espera também que ele haja com um mínimo de isenção e de acordo com a ordem jurídica, e não por meros caprichos, por interesses políticos, por interesses disso, daquilo, aquilo outro. É por isso que se tirou a legitimidade das pessoas jurídicas, certo? Então, ele pode integrar o feito. Olha aí, aquilo que eu já tinha adiantado antes de entrar aqui. Parágrafo 14 do artigo 17. Parágrafo 15. A imputação... Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no artigo 133, embora o legislador indique 33, 34, 35, 36, 37, do Código de Processo Civil. Ou seja, se for caso de despersonalização da pessoa jurídica ou desconsideração da pessoa jurídica, terá que obedecer primeiro o procedimento previsto nesses artigos do Código de Processo Civil. Tá certo? Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Aqui é o seguinte, minha gente. Pode ser que a juíza a ação de improbidade, o juiz diga, aqui não é caso de aplicar as sanções da ação de improbidade, mas é caso de corrigir determinadas situações da administração pública. Então, aqui é mais adequado uma ação civil pública. Se é mais adequado uma ação civil pública, vamos transformar essa ação de improbidade em ação civil pública. Isso é possível, o legislador dá essa possibilidade. No parágrafo 16, né? E o parágrafo 17, da decisão que converter esta ação, cabe agravo de instrumento. Logicamente, que o Ministério Público aí pode
agravar desta decisão. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. Esse detalhe. O réu pode ser interrogado. Isso não é mais uma questão da outra parte requerer ou o juiz só determinar, é vontade dele, certo? Se o juiz determinar, ele pode se recusar ou pode silenciar a respeito da matéria, e não implica, logicamente, em reconhecimento de confissão. Isso foge às regras de processo civil, por isso que tem as peculiaridades daquilo que eu falei com relação a esta ação, porque é uma ação sancionatória. Não se aplica a ação de improbidade administrativa. Esse parágrafo 19 é fantástico, porque ele tem uma série de situações que levam a se aplicar a dosimetria da pena na ação de improbidade administrativa, né? Como tem e acontece também em matéria penal. Primeiro, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Houve revelia, há o quê? Reconhecimento jurídico do pedido implícito. Não existe isso em ação de improbidade. O processo civil é possível, quando o direito é disponível. A imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 373. Quer dizer, aqui o ônus da prova é de quem acusa, o tempo todo. Então, foge da regra de processo civil também. E as exceções de inverter o ônus da prova que tem lá no Código de Processo Civil. Por isso que é feita essas referências a esse dispositivo. Ok? Inciso 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional de dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público distintos. Se for ajuizado, né, a ação de improbidade, mais de uma ação pelo mesmo fato, é importante verificar ao Conselho Nacional do Ministério Público, afinal de contas, sobre as atribuições desses Ministérios Públicos que estão atuando de forma superposta, não é? Então, é caso de aplicar sanção administrativa ao órgão do Ministério Público. Inciso quanto agora? 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito também é vedado. Não existe o reexame não se aplica a ação de improbidade administrativa. Também o reexame necessário tem um dispositivo lá na frente também, dizendo de forma genérica, mas aqui, mesmo que haja improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, não há reexame necessário, como só ia acontecer na ação, por exemplo, popular, que nós vimos isso, analisei bastante esse aspecto, certo? Muito bem. Aí vem o parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Ou seja, se o administrador agiu de acordo com um parecer jurídico, o parecerista vai ter que sustentar esse parecer jurídico junto aos tribunais, junto à justiça, porque o administrador seguiu uma orientação que ele, como administrador, não é obrigado a ter conhecimentos técnicos. Agora, se ele ouviu um jurista, olha o tamanho da responsabilidade. Por isso que eu digo para vocês que é preciso que saiba direito, né? Direito bem direitinho. Olha, você amanhã vai ser um parecerista, vai ser um procurador, um assessor jurídico de algum órgão público. O órgão público pede um parecer, vem um processo de improbidade administrativa. Aí você, não, isso aqui não tem nada a ver, não, que o poder de decisão não é meu, não. Não, mas eu fiz com base no parecer. O administrador agora pode se valer disso. Eu fiz com base no parecer. Você vai ter que sustentar. Olha o tamanho da responsabilidade. Eu acho isso corretíssimo, porque nós temos aí, as histórias são as mais de maior excrescência possível, né? Que os pareceres jurídicos são dados pelos próprios órgãos internos e os pareceristas, os chamados pareceristas, só fazem assinar, sem nenhuma responsabilidade. Pois tem a responsabilidade de defender. Não, se você deu um parecer técnico, eu segui, porque eu não sou conhecedor, não tenho... E nem fui fazer esse estudo foi seu. É por isso que a lei impõe que tenha um parecer, por exemplo, no processo de licitação. É obrigado, só pode haver uma licitação, se tiver um parecer jurídico antes de firmar o contrato e depois de firmado o contrato, um parecer jurídico para emprestar validade ao processo licitatório e ao processo de contratação.
Aí você chega e dá um parecer sem responsabilidade? Não. Não é que você vai responder ao processo, mas a um processo sancionatório. Não é essa a questão. É você ter que justificar que realmente o seu ponto de vista ali posto pode não ser também um ponto de vista de maioria, nem que venha se consolidar em jurisprudência, não é essa a questão. É um ponto de vista que você justifique que tem condições de ser juridicamente defensável. E aí isso tira o quê? Tira a questão do dolo com relação ao administrador, e aí a justiça não pode aplicar a sanção por improbidade administrativa. Essa que é a situação, tá certo? Das decisões interlocutórias acabará agravo de instrumento, isso a gente já vinha vendo que é possível, aqui dá de forma genérica, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Aqui o legislador repete mais ou menos aquilo que nós já vimos com relação a essa matéria. Então, aqui termina os parágrafos do artigo 17, certo? Mas aí nós temos o 17B. O 17A existia, foi vetado, né? Aí tem o 17B. O 17B diz que o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil. Pronto, é o que eu falei aqui já. Desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Aí aqui, esse artigo, ele trabalha todos os parâmetros a respeito do acordo de não persecução civil. Então, tem que haver, primeiro, não entra no acordo o integral ressarcimento do dano, certo? A reversão do valor obtido será em favor. Não, a reversão será em favor da pessoa jurídica lesada, tá certo? Ainda que oriunda de agentes privados, quer dizer, daqueles entes públicos privados, entes jurídicos privados, certo? Que tenha firmado contrato, termo de realização de obras, serviços, etc., o que for, certo? Então, mesmo assim, será devolvido a essa entidade privada, certo? A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente dos seguintes requisitos. Primeiro, a oitiva do ente federado lesado, quer dizer, o ente federado tem que ser ouvido no acordo de não persecução civil, no momento anterior ou posterior à propositura da ação. Segundo, de homologação judicial, precisa ser homologado, tá certo? Esses requisitos são imprescindíveis para que o acordo tenha validade. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, quer dizer, com quem está fazendo o acordo, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Então, temos essa circunstância também, porque aí está se fazendo acordo aí com tudo que é qualidade de bandido da vida, certo? E apenas e tão somente para se beneficiar e imputando os absurdos mais estapafúrdios possível a pessoas que às vezes sequer participaram ou realizaram qualquer ato daquele. Isso é uma coisa que está se vendo aí pelo Brasil afora diariamente, né? Bom, em parágrafo 3º desse artigo 17B. Para fim de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente. Aqui o Tribunal de Contas chamado para efeito de apurar. Isso é uma coisa que já se faz hoje também. O acordo a que se refere esse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação, na fase de investigação, no curso da ação de improbidade, se passou a fase de investigação, já em andamento da ação de improbidade, e até no momento da execução da sentença da condenatória da ação de improbidade. Quer dizer, até a fase de execução, esse acordo pode ser realizado, tá certo? As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro investigado ou demandado, e o seu defensor, que precisa vir acompanhado de defensor. Quantos acordos a gente tem aí que a própria parte se arvora da condição de advogado e não apresenta sequer advogado? Hoje a lei em matéria de colaboração premiada exige também, e aqui a lei também exige, certo?
Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade. Isso aqui é com relação à pessoa jurídica. As pessoas jurídicas, elas têm que trabalhar hoje para melhor funcionamento das pessoas jurídicas, tem que elas implantarem o famoso compliance. Compliance é uma expressão americana que significa de acordo com a ordem jurídica, de acordo com o ordenamento jurídico de cada país, tá certo? E no Brasil tem a denominação de integridade. A previsão desse instituto está na lei 12.846, que é a lei anticorrupção das empresas, e está regulamentado através de decreto. E aí, logicamente, isso daqui remete para lá. Então, a pessoa jurídica será beneficiada nesse acordo se ela se comprometer a implantar o procedimento de integridade, auditorias, incentiva a denúncia de irregularidades, uma série de fatores que beneficiam a pessoa jurídica nesse aspecto, certo? Esse é o parágrafo 6º. E no parágrafo 7º, em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento do Ministério Público de efetivo descumprimento desse acordo, ok? Aqui é uma espécie de sanção pelo não cumprimento do acordo, ok? Bom, a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 3.105, que é o Código de Processo Civil, indicar o que é esse artigo 489. O artigo 489 é aquele que diz respeito à questão dos fundamentos da sentença, tá certo? Sem aqueles fundamentos, uma sentença é nula. E aqui está dizendo, olha, sem aqueles fundamentos da sentença, ela é nula. Olha mesmo, da parte do Código de Processo Civil. E mais, aí vem mais algumas exigências dessa lei. Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos 9, 10 e 11, que não podem ser presumidos. Não se presume que praticou um ato do artigo 9, 10 e 11. Tem que ser demonstrado e comprovado fundadamente. Esse que é o detalhe. Segundo, considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Isso aqui, aliás, essas regras desses incisos, elas estão, minha gente, na lei de introdução ao direito brasileiro. A Lei Nacional de Introdução ao Direito Brasileiro. A Lei de Introdução Nacional ao Direito Nacional do Direito Brasileiro, uma coisa assim. Certo? Então, hoje nós temos as regras gerais lá e o legislador, com base nessas regras gerais, sempre pode criar, ao elaborar leis sancionatórias, criar essa situação. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Eu estou interpretando a norma e vou interpretar de forma a eu achar que é aquilo, meus valores jamais deixam de condenar as pessoas ou de absolver. Não é possível. Você tem esses valores abstratos que estão normatizados. As normas são sempre regulações de valores da sociedade. Mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Pois bem, é preciso que esteja normatizado esse valor. Eu chegar e apresentar um valor meu e retiro o valor da norma, aí não é possível, certo? Principalmente em matéria de sanção. Considerar os obstáculos, as dificuldades reais do gestor. Isso aqui é um aspecto muito interessante. Porque é o seguinte, uma coisa é um gestor do Poder Público Federal com a estrutura que tem a Administração Pública Federal. Outra coisa é um gestor do município. Olha, tem uma série de coisas que são super aberrantes em matéria de apuração de fatos por improbidade administrativa dos prefeitos. Querem que um prefeito tenha uma estrutura de organização e de técnicos e de aperfeiçoamento como se fosse o Ministério do Planejamento da União, que deve ser um local que tenha os mais eficientes, eficazes e profundos conhecedores e técnicos em matérias de administração pública, de gestão pública, etc. Pois bem, querem que tenha. Minha gente, no interior, às vezes um secretário,
um presidente de comissão de licitação, um membro de comissões de licitações, eles são botados lá porque você é o quê? Não é porque eu sou professor, eu sei ler e escrever, eu já fiz um curso de não sei o que lá, aí bota, é o que eles sabem. Você não pode levar em consideração esses aspectos relativos a essas pessoas totalmente despreparadas, de fazer com que eles tenham, e o gestor responder por atos dessas pessoas que às vezes não tem condições de arcar com um aperfeiçoamento técnico à altura daquele tipo de caso. Aí, às vezes, tem o problema de você ter que contratar terceiros para realizar determinados contratos, fazer isso, fazer aquilo. Aí vem tribunais de contas e atrapalha também. Olha, um Deus nos acuda essa questão da falta de sistematização de critérios. Isso com base em quê? No que, porque eu acho que não deve ser assim, eu acho que deve ser daquilo. Não é assim. As coisas não são assim. Não dá para um município ter os melhores técnicos, ele não tem condições nem financeiras, nem de gente no local, nem nada, não tem. Uma União tem. Se você chegar em Brasília, os hotéis de Brasília, por que é que Brasília tem muito hotel e vive cheio? São de técnicos nacionais e estrangeiros para trabalhar nos órgãos públicos técnicos de Brasília. Vocês vão lá e constate isso. De manhã, de 7 horas da manhã, você vê 7 e 9, você vê filas de carros, de táxi saindo com pessoas com... Ali tem alguns, logicamente, empresários no meio, mas a maioria são de técnicos que trabalham nos ministérios A, B e C, entendeu? E muitos estrangeiros para poder exercer para poder os estudos, análises serem com o maior e mais eficiente nível técnico que possa se exigir. Agora, um pobre do município, o que é que pode fazer? Não existe. Esses técnicos ganham muito bem, tem o hotel pago, tem o carro à disposição, um táxi, hoje tem sei lá, o Uber, uma série de coisas que ele tem de vantagem, viu, minha gente? E ganhando muito bem e sendo pago extraordinariamente. Essa que é a realidade. Vá lá e vejam. Estou dizendo porque eu sei disso, entendeu? É assim. Agora, não se sabe de nada disso e se acha que deve ser dessa maneira. Não é assim, não. Considerar também na sentença para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa. Olha, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como eu já falei disso aqui, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências de sua conduta, os antecedentes do agente, e considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicado ao agente em outro processo, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagem patrimoniais indevida, indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justificam a imposição da sanção. Minha gente, esse artigo todo, principalmente esses incisos com as linhas aqui, mas é todo o artigo. Ele, na realidade, trata da base do princípio da proporcionalidade e do princípio da razoabilidade quanto à questão da dosimetria da pena, da sanção no processo de improbidade administrativa. Esse é que é o detalhe, minha gente, que a gente tem que trabalhar. A questão é exatamente da aplicabilidade do princípio da proporcionalidade na ação de improbidade administrativa. Aí vem o parágrafo primeiro que diz: a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Olha, um ato pode ser eticamente afrontoso, mas não é ilegal. Nem ilegal é. Quanto isso não sai todo dia na imprensa? E isso cria um estigma dentro da sociedade de rejeição até do serviço público, né? O próprio Ministério Público mesmo agora foi acusado de receber muito dinheiro em razão dos atrasados. Uma coisa que não foi paga na época,
se fosse pagando na época, era em valor. Aí acumula não sei quantos anos, na hora que vai se receber, é um abuso, é uma estupidez, é uma aberração. O país nessa situação, o Estado nessa situação, ainda se paga isso. Isso é uma conta que tem para pagar. Na hora que se recebe, passa a ser uma aberração. Mas esse não é o momento, não é adequado. Mas qual foi o momento adequado? Desde que eu abri os olhos na minha vida, que não vi em nenhum momento adequado do país pagar qualquer coisa. Servidor público toda a vida foi uma excrescência. Agente público toda a vida foi uma coisa que não deveria existir. Eu quero saber como é que se realiza as coisas sem o agente público, sem o servidor público. O Poder Judiciário gasta muito. Sim, o Poder Judiciário gasta muito. Tem muita gente, é verdade. Mas por quê? Porque tem uma estrutura que é diferente. Eu já falei para vocês que nos países civilizados não existe a quantidade de assessoria que tem no Judiciário brasileiro. Mas no Judiciário brasileiro, por incrível que pareça, da forma como é justificável. Por quê? Porque aqui nós temos repetições de processos. Se nós diminuíssemos esses processos, 80%, 90%, tivesse a mesma estrutura, aí estaria errado. Teria que diminuir aí pelo menos 50% ou 60% dos servidores públicos. Vá mexer nessa parte aí. Quem é que mexe nisso? Não mexe. Pois é isso que precisa ser feito, é mudar essa estrutura. No mundo inteiro é bem menor a despesa e a quantidade de pessoas. Na Suprema Corte americana, um ministro da Suprema Corte, ele tem, no máximo, 3 ou 4 assessores. Aqui são 30, 40, 50, sei lá quantos, certo? Agora lá, não. Até porque quem faz o voto é o ministro, auxiliado por um assessor que apenas trabalha na pesquisa. Por isso que lá julga-se quantos processos por ano. 100 processos, os 9 ministros, ou seja, 10 processos para cada um, e olhe lá, quando ele chega a 100, diz, acabou. Não vai julgar mais não, que tem muito processo esse ano, não vai ter mais processo não. Não se recebe mais nenhum. Lá é desse jeito, o critério é esse. Imagina aí. Aqui não, se recebe todo dia e o mesmo processo. E milhares e milhares. Aí precisa de ter uma máquina pesada. Pois é, tem essas coisas. Bom, também o quê? A ilegalidade sem a presença do dólar que a qualifica não configura ato de improbidade. O dólar aí como aquele elemento que eu já falei bastante lá no artigo 1º ainda. E na hipótese, ao parágrafo 2º, de litisconsorte passiva, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Esse parágrafo é impressionante. Por quê? Porque é o que a gente vê nas ações de improbidade. A solidariedade está em todo canto. Não existe análise da participação e da proporcionalidade da participação nas pessoas, principalmente na parte sancionatória pecuniária. O valor do prejuízo é solidário. O valor da multa é solidário. É uma coisa, assim, impressionante. Por quê? Porque não tem análise do grau de participação. É tudo solidário. Então, um simples servidor que trouxe um computador e fez os cálculos, uma coisa lá, tem a participação igual ao que decidiu sobre aquela matéria. Quer dizer, é uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. O que o legislador fixa aqui, minha gente, são critérios, são regras para poder ser seguidas, porque isso é o que existe universalmente no mundo inteiro como regra de se aplicar a dosimetria da pena. Então, esse artigo 17C, C ou D, 17C, ele trata de tudo que diz respeito à dosimetria da pena. E no parágrafo 3º diz que não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Bom, proferida a sentença, qualquer que seja o sentido, não existe remessa necessária. Nós já tínhamos visto com relação à improcedência, que agora o legislador disse, isso também não se aplica a remessa necessária para nenhuma hipótese. E aí vem, em seguida, o artigo 17B, ou 17D. O 17D trabalha com o quê? Vamos ver. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei. Bom, isso eu já falei aqui demais. A ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza sancionatória. É como se fosse uma ação penal, tivesse todo o sentido de uma ação penal. Por isso que ela deve ser trabalhada em determinadas peculiaridades, diferente de um processo civil.
certo? Muito diferente. Nós vimos aí muitas regras que fogem da forma de se aplicar na parte do processo civil, embora a lei mande aplicar o procedimento do Código de Processo Civil, mas determinadas circunstâncias não pode ser aplicado. Isso eu digo, sei lá, desde que ensino em probidade administrativa, eu fiz isso na prática como juiz, né? Tudo, mas infelizmente isso era uma coisa comum, normal, de se aplicar, independentemente de lei, etc., mas de estar na lei. Mas nos últimos 10 anos a coisa tomou um rumo tão absurdo que aí precisou o legislador colocar na lei. Olha, minha gente, isso aqui é uma coisa secular, milenar. Chega-se agora e joga isso no lixo. Não, não é assim, não. Eu vou colocar na lei para poder se coibir esse abuso, que isso é abuso também. Tem caráter sancionatório. Se tem caráter sancionatório, muitas coisas que nós vimos aqui têm exatamente sentido pela natureza, pela peculiaridade desta lei. E não constitui ação civil, quer dizer, é uma ação de natureza bem no campo sancionatório, embora os efeitos, a gente viu aí que são de restrições de direito, de limitações a direitos, de perda de direitos, certo? Porém, no campo civil, porém, a ação não é cível em toda a sua completude, certo? E é verdade seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Porque isso é objeto de quê? De ação civil pública. Então, isso daqui não se presta a coibir a questão das políticas públicas, não. E aí é uma das coisas que mais se faz, em razão da forma de conduta do administrador, se trabalhar com ação de improbidade administrativa, ao invés de corrigir no máximo aí através de uma ação civil pública. Por isso que vem um dispositivo exatamente proibido. Aí vem o parágrafo único e ressalva com mais precisão do que está na cabeça do artigo. Ressalvado o disposto nesta lei, quer dizer, o que se diz com relação ao ato de improbidade, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos sociais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei 7347. Assim, professor, isso daí é o objeto da ação civil pública. Exatamente, tá vendo? O objeto da ação civil pública. Aquilo que é objeto da ação civil pública, certo? Não se presta a ser sancionado no âmbito de uma ação de improbidade administrativa. Esse é que é o detalhe muito importante e interessante. Essa ação de improbidade administrativa, ela se presta à questão das sanções a que a lei se refere. Esse é um dado importante e interessante. Se você quer obter alguma correção de algum ato, de alguma peculiaridade que foge à questão sancionatória e que estão no objeto da ação civil pública, você deve buscar a ação civil pública e não de improbidade. Ok, minha gente? Agora, nós temos aqui no artigo 18 ainda, certo? Um detalhe com relação à sentença nessa ação. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos. Quer dizer, repare que os artigos 9 e 10, que cuidam de enriquecimento ilícito e de lesão ao patrimônio, pode haver condenação nessa ação quanto ao ressarcimento desses danos. Não está citado o artigo 11, por quê? Porque no artigo 11 não cuida dessa situação de prejuízo ao erário, nem de enriquecimento ilícito, certo? E quando há esse ressarcimento, a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos será entregue ou devolvido em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Eu já tinha falado num parágrafo isso, e aqui há uma repetição do legislador nesse aspecto, certo?
Então, nesta ação é possível a condenação, é a obrigação de pagar na forma dos artigos 9 e 10. Não há no artigo 11. Esse detalhe é muito importante, esse artigo 18 está trabalhando, tá certo? Agora, no parágrafo 1 desse artigo 18, parágrafo 1, artigo 18, parágrafo 1º, aliás. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e a ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, a perda ou a reversão dos bens. Minha gente, esse parágrafo 1º do artigo 18 é fantástico. E é o quê? Dá ao órgão público, a entidade de direito público, a legitimidade para liquidar a sentença no que diz respeito a essas condenações de ressarcimento de danos ou do enriquecimento ilícito, a pessoa jurídica, tá vendo? Olha, as pessoas jurídicas têm que se preocupar com a questão da reparação do dano, dá a ela legitimidade para liquidar e executar ou fazer o cumprimento da sentença nesse aspecto. Esse ponto é importante, interessante nesse aspecto, viu, minha gente? Além da pessoa jurídica, como nós já vimos lá no artigo, em um dos parágrafos do artigo 17, dever, aliás, ser cientificada, intimada para integrar a relação jurídica. Então, ela lá faz as acusações que quiser. E, no final, se houver condenação de ressarcimento dos danos ou dos bens adquiridos ilicitamente, aí ela tem a legitimidade tanto para liquidar como para executar a sentença. Vejam que o poder público sai, de todas as formas, altamente beneficiado com a lei. Não tem essa história de poder público ficar imune, indiferente, omisso e não poder participar. Pelo contrário, me parece que a responsabilidade aumenta, porque os caminhos que ele tem, ele deve agir. Esse aqui é o problema. Essa grita é por quê? Porque agora os interesses políticos não podem mais serem utilizados ações de improbidade administrativa, em tese, né? Porque o Ministério Público aí, logicamente, precisa agir de forma imparcial, e a gente está vendo aí no Brasil o desastre que é essa história dessa imparcialidade do Ministério Público. Mas, em todo caso, pelo menos as pessoas jurídicas foram tiradas essa possibilidade. Isso está havendo uma grita muito grande, porque o problema do Brasil não é querer se resolver o problema de corrupção, disso, daquilo. Não é isso. É querer se aparecer na mídia e depois ser político. Isso sim é que é o fim objetivo que nós estamos vendo. Essa é que é a realidade. Você quer ser político, vai ser juiz ou promotor, que é para utilizar o poder de forma abusiva e amanhã ser pousar e ter uma fotografia de palmatória do mundo e o consertador do mundo e, logicamente, ter um bocado de papangu de viola para segui-lo. Essa aqui é a realidade brasileira, infelizmente, desgraçadamente. É lamentável. Eu digo com mais indignação porque, na realidade, o caso era de chorar, de tristeza. A realidade é essa. A pessoa não adota as providências que se refere ao parágrafo 1º deste artigo, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder a respectiva liquidação. Você veja que trabalha, inclusive, com a hipótese. O poder público quer tanta coisa, às vezes ele fica inerte, omisso, não faz, tá vendo? Aí o Ministério Público tem o dever de requerer essa liquidação e o cumprimento da sentença e a reversão dos bens e valores em favor da sociedade, em favor da entidade que termina sendo destinatária à sociedade, o cidadão, como a gente viu em matéria da ação popular. Pois bem, minha gente, aqui nós temos situações que procuram minimizar essas aberrações que a gente vê do dia a dia. Para fim de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Olha, eu falei para vocês essa história, eu disse que é mentira todos os casos que são proclamados dizendo que o prejuízo foi de tanto. E é mentira. E esse parágrafo veio confirmar isso que eu digo.
Por quê? Porque a gente vê aí exatamente, o serviço foi prestado, a compra foi realizada, não foi no todo, foi em parte. Foi 5%, 10%, 90%. Eu vi de todas as formas como juiz, certo? Vi de todas as formas. Eu ia lá olhar para presenciar. Não, o colégio não foi construído, o centro de saúde não foi construído, o estado não foi construído, a quadra de esporte não foi construída, sei lá. Ia lá. Vi casos, realmente, de quadra de esporte. Foi feito só o piso, mas foi feito o piso. Foi gasto quanto? 5%, 10%? 90% desapareceu. Tudo bem. Não foi feito, não foi realizado. Mas é 90%. 100% quanto era? Era 100 mil. Quanto é o prejuízo? É de 90, não é de 100. Isso quando tem um caso desse. Mas muitos casos era realizado 99%, 98%, 95%. E o que é que acontecia? É, vinha 100%. Ou seja, o prejuízo quanto era o valor total? 500 mil. Fez quanto? 400. Quanto era que se dizia que era o prejuízo? 500 mil. Quando é que se vê isso nos jornais aí todo santo dia? Isso não é verdade. Quando sequer o fato ocorreu e é ato de levar a uma sanção. E essa que é a realidade nua e crua. Eu estou dizendo porque sei, tá certo? E eu tenho que passar isso para vocês, porque vocês são os responsáveis da manhã. E eu gostaria que vocês não fossem tão irresponsáveis assim. Eu gostaria que vocês tivessem, como vocês têm muito interesse em aprender, em fazer a prova da forma como não sei o que lá, é um interesse impressionante, tivesse isso também lá na hora de ser juiz, procurador, advogado. Vocês vão ser, minha gente, esses profissionais da manhã. Daqui a 10 anos, a mídia está em cima de vocês. E eu não gostaria que vocês agissem de acordo com a mídia. A quantas vezes você sai da mídia? Não gostaria, mas, infelizmente, eu tenho aí um bocado de ex-aluno que hoje saem na mídia às custas dessas aberrações. Agora, comigo eu digo o seguinte, na época que era estudante, era um santo, era um deus, era a figura mais pura do mundo. Mas aí depois pegou uma doença. Quando é juizito, quando é juiz, pega a doença de juizito. Quando é promotor, deve ser promosito, Ministério Publicito, sei lá o que é. Procurador, procurou visita, eu não sei que doença é. Eu só sei que, na época que é estudante, todo mundo é muito direito, todo mundo é muito justo, todo mundo é muito certo naquilo que vai fazer. Quando chega lá, só Deus sabe o que é que vai fazer, o que vai acontecer, tá certo? Digo isso com toda tranquilidade, porque eu fui tudo isso, fui Ministério Público, fui juiz, só não fui procurador, mas fui advogado de poder público, sempre sou consultado, isso, aquilo, eu sou, pronto. E faço e digo, quantas coisas eu sou o pior dos advogados, porque quando não tem direito, eu digo, olha, infelizmente não tem direito, eu sou muito sincero. Mas eu estou para se dar um... Não, é assim. Se você quiser, vai perder, vai ganhar, mas eu sou muito sincero em dizer como é que é o resultado. Infelizmente, não se é assim, essa é a realidade. Para fim de apuração, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados, quer dizer, o prejuízo foi de quanto? Quanto era o valor do contrato? O valor do contrato era R$1 milhão. Foi feito quanto por cento? Foi feito 80%. Então, o prejuízo é de 200, não é de 1 milhão. 800 foi feito. Então, olha como é mentira dizer que foi 1 milhão. Essa aqui é a realidade que a gente vê aí diariamente. E eu, como juiz, via dentro dos autos também. E nesses que eu vejo aí, entendeu? Quando eu sou consultado, eu vejo que é mentira também o que sai na imprensa. Então, todos que eu vejo, tudo que eu vi, tudo que eu vejo, são mentirosos. Porque o problema é sair na mídia. Mídia não vai atrás do que é verdade. Nem certo. Mídia quer vender a notícia. Quer que você leia e crie uma indignação da população, que é para amanhã você ler de novo. Certo? E quando for julgado de forma diferente, você fique revoltado com a justiça. Esse aqui é o problema, minha gente. Essa que é a questão. Bom, o juiz poderá autorizar o parcelamento
em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Aqui, no final, se vier a ser aplicado a condenação de reparação do dano, a pessoa não tem condições de pagar isso, não tem um patrimônio suficiente, não tem isso, não tem aquilo, certo? E aí, nessa circunstância, aí pode o juiz dividir essa dívida em até 48 parcelas. E aí, se o juiz pode dividir aí, isso pode ser negociado, inclusive, através de parcelas até maiores. Porém, essa daí é aquela que o juiz pode trabalhar. Se houver uma negociação em 60 parcelas, a negociação pode. Está afrontando o parágrafo 4º? Não está, não. Por quê? Porque o parágrafo 4º diz respeito ao que o juiz pode fazer. Mas as partes negociando, o juiz não pode impedir que haja essa possibilidade, porque está, afinal de contas, cumprindo a obrigação, está atendendo o fim almejado, que é reparar o dano, devolver a quantia e assim por diante. Ok, minha gente? Bom, a gente fica por aqui, né? Ainda tem um restinho aqui, os artigos 18, aí depois passa para... Tem uns 3 artigos aqui, que cuida de alguns assuntos aqui. A gente segunda-feira, termina essa parte logo, em seguida parte para o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Tá?